Oi, pessoal, tudo bem? Vou me apresentar, eu sou William Teixeira, sou técnico automotivo da rede Volkswagen. Hoje eu vou estar conversando aí, falando com vocês sobre conceitos básicos de suspensão, que é a matéria aí do nosso primeiro módulo aí. Então vamos lá. A suspensão do veículo, ela nada mais é que um conjunto de peças que trabalham para absorver os impactos das rodas para a carroceria. O que é os impactos? Os impactos é toda a irregularidade do solo, buraco, desníveis e tudo mais ali. As rodas estão em constante contato com o solo, então elas vão gerar vibrações, vão trabalhar ali para cima, para baixo ali nos buracos. Então a suspensão ela serve para absorver tudo para não passar para a carroceria, para que o condutor, o motorista não sinta porque gera um desconforto, né? Então, para que não passe para a direção do veículo também, que gera uma condução, uma dirigibilidade bem melhor do que estar sentindo um buraco e o carro pulando ali para cima e para baixo. Então, assim, a suspensão, ela existe, né, as molas. Existem dois tipos de molas: as molas helicoidais, que é um tubo aspiral, tipo assim, um tubo redondo ali, que gera as molas, e também a gente tem as molas, o feixe de molas. Nada mais é que um monte de feixes ali com um grampo gerando uma quantidade de feixes em forma, digamos assim, triangular, pequeno, feixes pequenos para os maiores. Isso a gente chama de feixe de molas. Geralmente essa suspensão ela é equipada nas caminhonetes, nas picapes. Por que é nas picapes? Porque é uma suspensão que ela é desenvolvida para carros que carregam, que transportam carga pesada. No caso, até os caminhões. A suspensão do caminhão ela é a suspensão com feixe de molas, porque é uma suspensão para carga, para peso. Porém, ela é uma suspensão que aguenta muito peso, porém ela não gera tanto conforto assim, diferente da suspensão de molas helicoidais. A suspensão de molas é uma suspensão convencional, no caso, geralmente em carros populares, carros de performance, carros importados. A maioria dos carros é esse modelo de mola, no caso. É uma mola que gera conforto, ela absorve muito mais impacto, muito mais vibração, principalmente pequenas vibrações, ela absorve mais do que o feixe de molas. Porém, ela não é uma mola que aguenta muito peso, é mais para passeio mesmo, para carros pequenos, utilitários pequenos também. Então, assim, a suspensão, tanto para picape e carro pequeno, ela também tem os amortecedores, tanto na suspensão dianteira como na traseira. Porém, os amortecedores, existem amortecedores a óleo e amortecedores a gás. E também tem o amortecedor com óleo e gás também. Hoje em dia, os amortecedores estão bem inovados, bem tecnológicos. O que é um amortecedor a óleo? No caso, é um tubo com a haste, que ela trabalha para cima e para baixo, pressurizada com óleo, um óleo dentro do tubo ali. Claro que a gente não vê o óleo porque o óleo está dentro, fechado ali, tudo, tem um retentor, o óleo não chega a sair para fora. E também tem o amortecedor a gás. No lugar do óleo, ele é composto por gás. É uma carga de gás, um gás especial, não é um gás de cozinha, é um gás específico para absorver os impactos. E também existe, como eu falei, os amortecedores com óleo e gás. Lógico que o amortecedor a gás é um amortecedor muito mais potente, mais eficaz do que o amortecedor a óleo. O amortecedor a óleo é um amortecedor convencional, mais comum, mais barato, mais fácil de encontrar, mas assim, ele vai fazer a mesma função, porém o amortecedor a gás ele é mais eficaz, mais eficiente. Então, a gente também tem na suspensão as bandejas. As bandejas, ela é nada mais que um apoio, um braço ali, que segura a parte da roda com o agregado que vai na carroceria. Na bandeja a gente tem as buchas.
porque qualquer ligação de peças na suspensão que seja de metal tem que ter uma bucha de borracha ou um nylon, alguma coisa assim, porque ferro com ferro vai gerar atrito, vai dar barulho, vai dar vibração, então é por isso que existem as buchas. A gente tem a barra estabilizadora. A barra estabilizadora nada mais é que como se fosse uma mola também. Ela não é equipada em todos os carros. Os carros que são equipados com a barra estabilizadora também tem a bieleta ou a haste de acoplamento, que a gente um nome mais específico. Ela é responsável por gerar mais estabilidade no veículo, principalmente em curvas. Então, quando você está fazendo, digamos, uma curva para a esquerda, o peso do carro vai pender, no caso, mais para o lado direito. A barra estabilizadora, o que ela faz? Ela corrige para que não haja um risco de um capotamento, do carro tombar. Então, todo o peso que está na roda do lado direito, numa curva para a esquerda, ela vai dividir, no caso, para o lado esquerdo também. Vai ocasionar uma redução de peso do lado direito e dividir para que não haja uma instabilidade no carro, para que gere uma melhor dirigibilidade, para que não haja um risco de um capotamento. Claro que não adianta você ter um carro com barra estabilizadora e tudo mais e querer fazer uma curva ali a 200 por hora. Se o teu carro não suporta isso, todo carro tem uma limitação, é lógico que o carro vai capotar. Mas assim, barra estabilizadora é um item que auxilia na estabilidade do veículo. A gente também tem o agregado. O agregado ele é uma peça que é fixada na carroceria do veículo e nela os componentes da suspensão, desde o amortecedor, bandeja, também tem a caixa de direção, que a gente vai falar mais para frente aí, que já envolve a direção do veículo. A gente tem a barra estabilizadora, a mesma também é acoplada no agregado. A gente tem a parte da transmissão, que também ela tem um limitador ali para não gerar muito ruído, não gerar atrito, que ela vai fixada no agregado. Então é uma peça bem importante, bem fundamental. Na suspensão traseira, geralmente nos veículos a gente tem o eixo rígido, que a gente chama, que ele é um eixo inteiro com num lado, nos dois lados ali as rodas, o conjunto de molas, duas molas e os amortecedores. É uma suspensão mais básica, digamos assim. Em carros, digamos, a maioria carros importados, ela já é uma suspensão mais assim sofisticada. A gente chama de suspensão multilink. Ela é uma suspensão que ela retira o eixo rígido e ela fica como se fosse uma suspensão dianteira. Ela entra ali as duas, um agregado, as duas bandejas, braços oscilantes, tem até barra de antitorção também, barra estabilizadora. Ela é uma suspensão mais firme, no caso, para veículos geralmente mais de performance, veículos mais potentes. Então, assim, a gente também tem a questão do carros importados, principalmente. Eu falei para vocês dos amortecedores a gás e a óleo. Hoje em dia a gente conta com uma tecnologia no próprio amortecedor, um sensor que capta quando, digamos assim, numa curva o carro está pesando mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ele vai gerar uma pressão maior no amortecedor que está sofrendo mais peso e vai aliviar para o amortecedor que está sofrendo menos peso. Para que isso? É como se fosse uma barra antitorção, uma barra estabilizadora. Ela vai compensar o peso do carro para que haja uma melhor condução, uma melhor dirigibilidade. Então você vai estar ali dirigindo o teu carro numa curva ali, tá numa velocidade um pouco mais elevada, você vai perceber que o teu carro ele não vai dar aquela saída de pista, aquela saída na traseira, assim. Ele vai, digamos assim, se adaptar com o solo. Essa é uma tecnologia muito boa, porém é uma suspensão com valor mais alto, manutenção é mais cara, então
Existem várias suspensões, porém peças um pouco diferentes, valores diferentes. Então, tudo isso a gente vai ver na prática aí. Eu vou tentar trazer para vocês os modelos da suspensão, amortecedores, das molas. Então, a gente vai ver bem isso daí. A suspensão, ela também, no caso dos carros, das picapes, com feixe de molas, geralmente a suspensão de feixes é na parte traseira e na frente molas helicoidais. Porém, as molas helicoidais possuem uma resistência muito maior, também para questão de peso, para peso do próprio motor. Uma caminhonete não vai ter o mesmo peso do motor de um carro 1.0, né? Então é um motor mais pesado. A carroceria em si é mais pesada, possui o chassi, então requer mais resistência da suspensão. A suspensão traseira, no caso das picapes com feixe de molas, é basicamente a mesma questão dos carros normais, porém, no lugar das molas helicoidais, vai ter um feixe de molas. O feixe de molas ele é acoplado no eixo do carro e no chassi. Nos dois lados. Daí temos também o amortecedor. Geralmente os amortecedores das caminhonetes, eles ficam, digamos, não ficam assim na horizontal, na vertical. Eles geralmente ficam em 45 graus para frente do carro e um em 45 graus para trás do carro. Para que isso? Isso é para, digamos assim, em solos mais irregulares, porque você tem uma picape, geralmente em estrada de chão ali, você vai andar num solo mais irregular. O que essa suspensão vai fazer? Ela vai corrigir, ela não vai deixar com que o veículo tombe, com que o veículo capote. Ela vai dar uma resistência, uma condução melhor para a caminhonete ali. Então, assim, é uma suspensão bem forte, bem resistente, porém é uma suspensão que qualquer buraco aí o condutor vai realmente sentir, vai passar para a carroceria, porque ela é uma suspensão para peso, não para conforto. Também, falando em conforto, como eu falei das molas helicoidais, nas molas helicoidais gera mais conforto, porém o curso do amortecedor também vai trabalhar, vai contar bastante na questão de conforto. Em carros de performance, digamos assim, você pode perceber que a suspensão é mais baixa. O carro vai ser sempre mais baixo, sempre mais perto do nível do solo. Para que isso? Para que haja uma melhor estabilidade, para o carro ser melhor em curvas, para o carro não sair patinando. Então, tudo é uma engenharia que trabalha mais para a questão da performance, porém, a gente acaba perdendo na questão do conforto. Então, agora, se você pega um carro aí que o curso do amortecedor é maior, o carro é mais alto, você vai ter uma suspensão muito confortável, um carro bem macio para andar, você não vai sentir muito buraco e tal, porém, você não vai ter aquela performance no teu carro. Você vai perceber que fazendo uma curva ali, você vai perceber que o teu carro já não é muito estável, assim, você vai ficar meio pensando, será que eu acelero ou não acelero? Então é um carro mais para passeio, é um carro que vai trazer mais conforto e menos performance. Por que eu sempre falo em curvas? Geralmente, a questão da suspensão, o fator que a gente sente, no caso da suspensão, é nas curvas. As curvas a gente vê bem se a suspensão é boa ou não, se o carro está bem equipado com aquela suspensão ou não. Então, assim, na curva você vê que se o carro tem realmente suspensão ou não. O amortecedor também, ele serve para limitar o trabalho das molas, no caso, porque as molas ela é um conjunto que absorve todo o impacto, toda a vibração. Então, o trabalho da roda que ela faz assim, as molas elas vão absorver. Porém, se a gente não tiver os amortecedores, tudo que a mola está absorvendo, o trabalho da mola para cima e para baixo, a carroceria vai mexer também.
Então, o que que o amortecedor faz? Como ele tem a haste e dentro existe o óleo ou o gás, ele é o amortecedor, ele não, digamos assim, ele sobe, porém para descer ele tem uma certa resistência. Essa resistência é responsável para que o carro não fique balançando, vamos dizer assim, mais fácil de entender. Então, todo o balanço da mola, ela ela vai ser limitada por questão do amortecedor. Ela vai trabalhar, lógico, vai tirar toda a vibração ali e tudo mais, mas o amortecedor ele vai ajudar com que não passe para a carroceria, que a carroceria não fique balançando, porque para que você tenha uma melhor condução, para que você não perca a direção do teu carro, para que você não fique balançando ali, até vai se tornar desconfortável. Então, essa é a ação do amortecedor. Outro tipo de suspensão que vem entrando bastante no mercado brasileiro é a suspensão a ar. O pessoal fala, a suspensão a ar está modificando o carro e tal. Realmente, o carro tem suspensão normal, é uma suspensão fixa com molas, amortecedores desenvolvidos pelos engenheiros para que haja uma maior dirigibilidade do teu carro, maior estabilidade e tudo mais. Se você for lá colocar uma suspensão a ar, você vai estar modificando o teu carro. Pode ficar bom ou não. Mas assim, a suspensão a ar, ela é uma suspensão que já vem de anos e anos. Nos Estados Unidos, na Europa, carros importados, vamos pegar aí como exemplo a Land Rover. Se a gente for analisar muitos modelos de Land Rover, a suspensão é uma suspensão a ar. A gente tem carro no Ford, voltar lá para trás, lá, o Landau, o Galaxy. Tem muito Galaxy Landau que a suspensão é uma suspensão hidráulica. O que é uma suspensão hidráulica? Uma suspensão a óleo. No caso, no lugar das molas, digamos que existem como se fosse uma bolsa, mas em vez de ar, ela vai ter o óleo. Claro que isso, na época, quando o carro era novo, tudo era bom, né? Mas agora imagina depois de um tempo a manutenção, estourar a bolsa de óleo e tudo mais. E também tem a suspensão a ar, como eu falei, mas ela é uma suspensão que se torna mais cara, desde a manutenção, os cuidados com ela. Então é uma suspensão mais, digamos assim, uma suspensão que ela é mais, se adapta melhor desde do solo, desde do tipo de estrada que o condutor vai andar, porém é uma suspensão mais cara. Mas claro, para o cara que tem uma Land Rover, pode muito bem manter uma suspensão a ar no carro, né? A gente também tem a suspensão de rosca, que geralmente essa é uma suspensão que particularmente eu nunca vi vir de fábrica, mas o pessoal usa em carros de performance a suspensão de rosca para poder baixar mais, erguer mais, até em questão de solo. No caso, da estrada e tudo mais, se precisar baixar mais o carro, se precisar levantar mais, tudo vai contar com a questão da estabilidade. Porém, cada vez que você mexe na suspensão, você vai ter que fazer o alinhamento do teu carro. Por que o alinhamento? Vamos falar um pouco sobre alinhamento. Quem aí gosta de andar com o volante torto ou tá com o volante reto e o carro tá indo para o lado esquerdo ou para o lado direito? Ninguém gosta, sem falar que acaba se tornando até perigoso na condução do carro e tudo mais. Vai gerar desgaste dos pneus, desgaste prematuro dos pneus, desgaste das peças, da suspensão em si. Então, assim, o alinhamento é recomendado pelo fabricante, depende do fabricante, geralmente a cada 6 meses, a cada 1 ano, ou a cada 10 mil quilômetros, a cada 6 mil, 20 mil, depende do fabricante. Mas assim, o alinhamento ele é essencial para a vida útil da suspensão, dos pneus do carro, porque sem o carro, se o carro não estiver alinhado, vai estar ali pneu, a roda do lado esquerdo ali vai estar virando sozinha praticamente para o lado esquerdo e a do lado direito para o lado direito, ou vice-versa. Então o carro não vai ficar 100%, o motorista não vai ter uma boa condução, uma boa dirigibilidade do veículo, vai se tornar até desagradável de andar com aquele carro. Então aí é um fator importantíssimo do alinhamento. A gente também
pode ver aqui a respeito das suspensões, dos tipos, modelos de suspensão. A gente falou dos tipos no caso das molas, tipos de suspensão. A gente fugiu um pouquinho aí para a parte da suspensão de ar, suspensão pneumática, suspensão de rosca, mas existem nomes específicos da suspensão. Existe a suspensão multilink, a suspensão MacPherson, existe suspensão. Então vamos falar da suspensão multilink. A suspensão multilink, ou mais conhecida como suspensão independente, ela é uma suspensão que tem 2 braços ou mais que ligam, no caso, a roda com a carroceria. A gente chama de bandejas. No caso, tem carros que tem a bandeja inferior, tem a bandeja superior, geralmente em caminhonete, mas não só em caminhonete, carros pequenos, carros de performance. Tem carros como eu já falei, suspensão traseira, com sistema de bandejas. Então é uma suspensão independente. O que é uma suspensão independente? Ela é uma suspensão que ela varia com a altura do solo. Indiferente se o solo é 100% reto ou o lado direito do carro ali está mais alto que o traseiro. Se você deixar o carro numa parte, digamos, com um aclive ou um desnível ali, você vai ver que a suspensão, do lado esquerdo as bandejas estão para baixo e do lado direito as bandejas estão para cima. Então ele vai tentar compensar essa questão do solo. Então é uma suspensão independente. É uma suspensão que até se torna mais confortável, ela traz mais dirigibilidade melhor, uma condução melhor. Ela traz mais estabilidade nas curvas, na pista. Por isso que geralmente os carros de performance são equipados com esse tipo de suspensão. Então é uma suspensão para performance, porém é uma suspensão macia também. Claro que carros de performance mesmo, super performance, carros importados, ela é uma suspensão multilink, mas é uma suspensão baixa. O curso do amortecedor é baixo, as molas são mais rígidas, então é uma suspensão que vai dar mais estabilidade e menos conforto. Suspensão MacPherson. Então a suspensão MacPherson é uma suspensão mais, digamos assim, uma suspensão mais básica. Ela é composta por uma bandeja, um amortecedor que vai ligado na própria carroceria do veículo. É uma suspensão geralmente mais alta, porém também traz conforto, mas não traz tanta estabilidade para o carro. Digamos assim, numa curva ali, você vai sentir que o carro balança um pouco mais. Por que esse nome, suspensão MacPherson? É uma homenagem para quem criou essa suspensão. Então, o nome do criador aqui é o Yarry MacPherson. Foi ele que desenvolveu esse modelo de suspensão, que é uma suspensão usada até hoje. Então, nos carros populares, geralmente, é esse tipo de suspensão que é equipado nos carros. Lembrando que a suspensão MacPherson também trabalha de forma independente como a Multilink. Porém, ela é uma suspensão mais alta, mas é eficiente também. Bom, pessoal, então mais ou menos é isso sobre a suspensão. A partir de agora eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas aí, podem chamar. Eu vou deixar também um material de apoio. Eu peço que vocês leiam, estudem, porque a gente vai ter aulas práticas, então eu quero todo mundo afiado aí na questão de suspensão aí, beleza? Então até mais, uma boa semana para vocês e tchau, tchau.